Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo lá do Êxodo nessa série Fariseu, né? Aqui o vídeo deu algum problema de, não sei o que eu fiz aqui, que acho que eu repeti esse número aqui algumas vezes, acho que agora está corrigido, tá? Então esse é o vídeo 27. Então hoje nós vamos falar a respeito no Êxodo 22, a respeito da questão lá do pobre que vai aparecer, né? Já falamos do estrangeiro, da viúva e do órfão, do ponto de vista da nova aliança, agora vamos falar a respeito do pobre, né? E para isso pedimos sempre o auxílio do Espírito Santo, dando-nos entendimento, atenção, que a gente possa estar num momento de paz e confiança em Deus para realizar esse nosso estudo, para ouvir a sua palavra e para aprender qual é a vontade de Deus, qual é a sua justiça, e que a gente possa então aplicá-la na nossa vida, certo? Então vamos lá. Então a gente já falou aqui, começamos essa etapa, né, desse nosso estudo, nos versículos 17, 18 e 19, que falava de algo interior da gente, né, do ponto de vista sempre da nova aliança, sempre lembrando que a gente está trazendo essa lei para um patamar superior, que é o patamar perfeito que Jesus Cristo nos deu, com a ajuda do seu Santo Espírito, que vai nos capacitar a realizar essa lei perfeitamente, né? Então, nesse sentido, a gente viu aqui as questões de que a feiticeira, o comércio com o animal e a oferta de sacrifícios têm um sentido mais profundo, que não é simplesmente algo externo, ir ouvir a uma pessoa que está dando visões do futuro, previsões, né, videntes. Nem aqui a questão do comércio com o animal, uma questão aí puramente da natural, né? E o sacrifício também não uma oferta, simplesmente um culto, né? Mas, muito mais do que isso, uma questão que a gente tem que estar sabendo o que nós estamos ouvindo, que tipo de conselhos, onde nós estamos baseando os nossos conceitos, né? Se nós estamos nos tornando aqui, com relação ao comércio com o animal, se nós estamos nos tornando realmente pessoas espirituais que vivem pelo Espírito, né? E, portanto, assumindo uma nova condição que é sobrenatural, né? E diferente, portanto, da condição simplesmente do homem, do homem natural, carnal, né? E aqui, então, dessa maneira, nós vamos poder, fazendo isso, vamos poder ser aceitos por Deus. E aí não vai ser um sacrifício do nosso trabalho, mas vai ser a nossa oferta como natureza santificada. Então, a gente tendo visto isso, a gente então, que eram esses primeiros versículos, a gente entrou nos versículos a respeito de algo que agora já faz parte dessa oferta a Deus, né? Desse sacrifício a Deus, né? Então já é uma parte do trabalho do cristão para o exterior, né? Para o exterior. Então falamos do estrangeiro, que é aquele que não crê em Deus e que o não maltratar, isso é levado a um sentido de buscar a conversão, buscar trazê-lo para Deus, né? Falamos da viúva e do órfão, como aqueles que na lei era um sentido de que eles tinham necessidade, né? Não tinham o marido, não tinham o pai, aquele que provia o suprimento. E, portanto, aqui é uma questão de apresentar Deus como aquele que vai nos prover, de nos colocar na posição em que Deus está nos dando o nosso sustento, a nossa sobrevivência,
Deus está dando o que é necessário para a nossa vida, né? É uma condição que a gente vai ter que aprender a se colocar e levar isso para os nossos irmãos cristãos. Aqui, então, estrangeiro, aquele que não é cristão e vai ser trazido. Aqui a viúva e o órfão já eram judeus, portanto são irmãos, mas ainda estão agindo pelas próprias forças, seguindo as próprias intuições, né? Então aqui a necessidade de, para esse cristão, que ele aprenda a se colocar numa posição de filho, de esposa, que vai receber o sustento de Deus. E agora então entramos na questão do pobre. Então vamos ler aqui o texto. Se emprestares de dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás antes do pôr do sol, porque é a única cobertura, é a veste com que cobre a sua nudez. Com que dormirá ele? Se me invocasse, eu ouviria, porque sou misericordioso. Então aqui de novo aquela frase reflexiva que aparece em todos esses textos aqui, né? Porque foste estrangeiro, porque nós já estivemos fora do corpo de Cristo, porque vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então algo que a gente tem que aprender a nos colocar nessa posição, né? Não podemos ficar na condição de viúva e de órfão, e novamente não podemos ficar na condição de pobre, que é o que a gente vai procurar aprender hoje aqui, né? Então sempre é uma condição, aqui uma frase no final reflexiva, que vale então para nós também. Mas nós vamos fazer para os outros, mas vale para nós também, certo? Então aqui a gente vai destacar algumas duas condições aqui, né, que são importantes. A primeira é o pobre, evidentemente, né? Alguém do meu povo, o pobre, aquele que não tem dinheiro, não tem condições, né? O pobre. E a outra é a questão da nudez, está diretamente relacionada ao pobre, tá? Então a gente vai procurar entender de que maneira isso se manifesta na nova aliança, tá? De novo, insistindo aqui, não se trata de uma coisa apenas exterior, não é o pobre aquele só que não tem dinheiro, não tem condição, que o cristão tem que ajudar, né? Que não tem o que vestir, que o cristão tem que ajudar, vai além disso, certo? É superior a isso. Isso também está incluído, claro, ajudar aquele que passa necessidade, né? E isso vai ser mais aceito por Deus quanto mais ele for reflexo da nossa natureza transformada. Lembra disso, né? É importante que a obra que é aceita por Deus é a obra que é feita na condição que é agradável a Deus, na condição de transformado, né? Nós falamos que é uma sequência. É necessário transformar a natureza interior para ser capaz de agradar a Deus. Portanto, a obra simplesmente de ajudar o pobre, ela vai ser mais agradável a Deus na medida que nós formos sendo transformados interiormente. Só para lembrar, um dos textos que salientam isso é a obra que a gente leu no vídeo passado de Cornélio, em que ele fazia obras que Deus via, fazia obras boas, né? Construía a sinagoga lá, parece, não me lembro direito, mas acho que isso era uma das coisas que ele tinha feito. Ajudava os pobres, fazia orações, mas para ele era necessário que fosse Pedro e pregasse o evangelho de Jesus Cristo e levasse o Espírito Santo, para que aí sim ele fosse possível que ele, sendo transformado, agradasse de fato e de verdade a Deus, tá? Então é disso que nós estamos falando. A nossa oferta, o nosso sacrifício será agradável a Deus
à medida que ele for produto de uma transformação interior, tá? Então eu já falei em vários textos aqui, que eu não lembro aqui de cabeça, mas é uma condição recorrente, que aparece sempre aqui, tá? Então, vamos lá então entender o que é esse pobre aqui do ponto de vista da nova aliança, porque isso faz com que a gente possa se colocar na posição de ajudá-lo e como é uma expressão reflexiva, além de ajudar o pobre, a gente pode também olhar para dentro de nós e ver onde está esse pobre aí para retirá-lo de nós, ou para ajudá-lo, né, de alguma maneira, que é o que a gente vai ver hoje, né? Então, por isso a necessidade de entender esses textos, né? É importante que a gente entenda esses textos para colocá-los em prática na nossa vida. Então, vamos olhar então com mais atenção para quem é esse pobre e essa questão da nudez. Então, a gente traz aqui um primeiro texto que está lá em Lucas, no versículo 13 em diante. Disse-lhe então alguém do meio do povo. Então falou alguém para Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Então estava querendo repartir a herança, o dinheiro, né? É essa questão que nós estamos falando aí, né? E Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então agora Jesus vai dar um ensinamento a respeito do dinheiro. E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, que é essa apego ao dinheiro, busca ao dinheiro. Porque a vida de um homem, ainda que esteja na abundância, não depende das suas riquezas. Não depende das riquezas. É isso que Jesus está falando. E propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: Que farei porque não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então aqui vai ser introduzido, vai ser apresentado que essa riqueza tem um novo sentido, tem um sentido mais abrangente, que não é o tesouro desse mundo, mas uma riqueza do ponto de vista de Deus. E aqui a gente ressalta também um aspecto da riqueza que está embutido nesse texto do Êxodo que a gente está tratando e que nós vamos falar sobre ele também, né? Você vê aqui que o que esse homem da parábola que estava buscando era não só, é claro que ele estava buscando ter bastante dinheiro, né? O próprio dinheiro em si, né? Mas mais do que isso, ele estava apoiando nesse dinheiro uma confiança para o futuro, uma confiança para depois, né? Tens bens em depósito para muitíssimos anos, né? Então esse texto aqui do pobre, ele tem um aspecto de, além da avareza de ter bastante dinheiro, uma segurança para o futuro, né? É disso que isso também está envolvido na questão de acumular dinheiro, de acumular riqueza, né? E a gente vai ver então que do ponto de vista de Deus, essa condição, ela assume um novo aspecto, né? E é isso que está falando aqui. Assim acontece com o homem que entesoura para si, busca o apoio e a confiança no dinheiro deste mundo, né? E coloca o futuro baseado em acumular esse dinheiro, e aqui uma condição diferente em oposição àquele que é rico para Deus. Então existe uma nova riqueza
que é uma riqueza do ponto de vista de Deus, né? E é isso aí, e a falta dessa riqueza é o que nos faz pobres, né? Então a gente vai procurar conhecer que riqueza é essa aí, né? E ela vai estar aparecendo no Apocalipse, no capítulo 3 vai dizer assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui Deus falando às igrejas, naquelas cartas às igrejas, dando mensagem a essas igrejas, né? Falando aos cristãos, né? São mensagens aos cristãos, essas cartas às igrejas que tem lá no Apocalipse, né? Então vai falar assim: conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Então aquele cristão que não se apegou a Deus, né? Então justamente, mas é cristão, entendeu? É justamente essa condição que ele não está firmemente baseado em Deus, firmemente fundamentado em Deus. Então ele acredita em Deus, mas acredita no mundo também, confia no mundo também. Então essa vai ser uma condição do pobre, né? Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios. Aqui é aquela condição da parábola, de nada necessito. Então está naquela condição da parábola de Jesus. E não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui está apresentando essa condição do ponto de vista de Deus. Esse aqui que tinha bons negócios e nada necessitava era miserável e pobre, cego e nu. Você vê aqui também aparecendo a condição da nudez, certo? Então vamos explorar mais isso aí, né? Vai falar no versículo 18: aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo. Então aqui vai apresentar uma nova condição de riqueza, para ficares ricos, e roupas alvas para te vestires, para cobrir a nudez, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. Então, riqueza e roupas, né? Que eram justamente os dois pontos que a gente está destacando lá do pobre no Êxodo, certo? E um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Então, a ligação entre o zelo, a busca de Deus, e o arrependimento, a mortificação da nossa natureza humana, né? Como uma condição para ficar rico e para comprar roupas alvas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor considerei assentar-se comigo no trono. Então aqui a condição é plena de riqueza, sentar-se com Deus no trono, né? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tá? Então, a gente está vendo aqui que há uma nova condição de riqueza do ponto de vista de Deus, que faz parte de uma comunhão dessa natureza com Deus, de estar baseando a nossa confiança em Deus, de estar andando com Deus, né? Mas vamos ver melhor isso aí, então, né? Então, vamos ver aqui em Mateus 22, né? O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete, meus bois e meus animais estão cevados estão mortos, tudo está preparado, vinde às bodas. Então aqui a parábola de Jesus está contando desse convite dado a todos nós para participar dessa ceia do Senhor, né? Que é isso que fala aqui, ó, estar junto com Deus, né? Assentar-se no trono, esse tipo de condição que é esse convite aqui, participar da ceia do Senhor, das bodas do Senhor, né? Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio.
Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons. Então tá vendo aqui? Esse convite do Senhor foi dado para todos, tanto os maus quanto os bons. Foi dado para todo mundo, do ponto de vista natural, maus e bons, tá? De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui vamos enfatizar o que a gente está querendo dizer aqui. Primeiro, o convite é dado a todos, maus e bons. Ele está aí à disposição de todos, essa ceia do Senhor, né? Mas é necessário trazer a veste nupcial. É necessário revestir-se com essa veste. É disso que está falando lá a lei, né? É necessário cobrir a nudez, certo? Vestir-se com uma veste nova, revestir-se com uma veste nova. É isso que vai dar a condição de participar da ceia do Senhor. Então, a condição inicial, tanto importa se a gente é bom ou mal. Se você, do ponto de vista humano, é uma pessoa boa ou má, para você foi dado o convite. Mas a partir daí, você vai ter que se revestir de veste nupcial, tá? Então vai ter que revestir-se com a veste nupcial, né? E é isso que vai viabilizar você entrar nesse banquete ou ficar nesse banquete, tá? Então estamos falando aqui da condição da veste, né? No Apocalipse 19 vai dizer assim, ó: nisto ouvi como que um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia, eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque aproximam-se as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Então aqui a gente vê um aspecto primeiro dessa veste nova, que está ligada às boas obras, à nossa transformação, a essa oferenda agradável, de sacrifício agradável a Deus, né? As obras feitas a partir de uma natureza transformada. Isso é revestir-se de linho. E é isso que vai ser necessário para participar dessa ceia, né? Então, aqui a gente também começa a ver aparecer várias vezes uma certa ligação desse revestir-se, dessa transformação, com a condição sempre do fim dos tempos, da ressurreição e da busca dessa condição de vida que vai ser eterna, né? Em comunhão com Deus. Então, aparece bastante no Apocalipse, mesmo nas parábolas, uma questão ligada a esse juízo de Deus, essa condição que vai ser depois da nossa morte natural. Então isso está aparecendo bastante. Vamos prestar atenção também nisso. Nós vamos falar um pouco disso mais para adiante, né? Mas então, ressaltando o que a gente está querendo dar ênfase nesse momento, então a gente está falando das vestes e elas estão ligadas a revestir-se, a realizar as obras que agradam a Deus, né? Que são produto de uma natureza transformada
de uma natureza santificada, né? Então aqui Coríntios vai explicar melhor isso aí. Segundo Coríntios 5, vai dizer: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, então de novo aparece essa condição de algo que vai se estender para a eternidade depois dessa vida aqui, né? Então sempre tendo atenção a isso aí, vamos continuar. Recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu, quer dizer, um corpo novo, glorificado, tá? E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. Então essa nossa habitação celeste, o nosso corpo aqui, sendo revestido de uma nova condição, tá? Isso é absorver essa nova natureza, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Então, a necessidade de estarmos nos revestindo, nos vestindo, cobrindo a nossa nudez, né? Pois, enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós, o que há de mortal, o que há de ligado a essa vida que vai se desfazer, o que há de condição humana dentro de nós, seja absorvido pela vida, seja então transformado por uma nova condição de natureza perfeita, de natureza eterna de Deus. Então é disso que está falando quando fala de revestir-se, né? Dessa nova criatura que vai reconciliar-se com Deus, que vai ser capaz de ter comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, o que é necessário? A gente já viu na condição lá justamente da lei do comércio com animal, né? Então a comunhão, para ter comunhão, é importante ter a mesma natureza. É proibido estar em comunhão com algo que tem natureza diferente. Portanto, para nos reconciliar com Deus, é necessário ter a natureza de Deus. E isso é a veste revestida, né, que cobre a nudez. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Por isso, nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de modo humano. Então, veja, a gente está adquirindo uma natureza espiritual, uma natureza sobrenatural, né? É disso que a gente está falando, né? De adquirir uma nova condição de natureza. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, então, da mesma maneira a gente viu Cristo como um homem natural, agora já não o julgamos assim. Por quê? Porque ele tinha uma natureza espiritual. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quem está em Cristo tem essa nova natureza dentro de si, tá? Portanto, todo que está em Cristo não pode ser visto de maneira natural, mas deve ser visto de uma maneira espiritual. E aí tá, então, a ênfase que a gente dá a possuir essa natureza espiritual, para que a gente possa ter comunhão com Deus. Da mesma maneira que Cristo não tinha da mesma maneira que Cristo não podia ser visto de uma maneira natural, certo? Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Então aqui ele está dizendo um paralelo de revestivos dessa nova vestimenta, né? Recebam essa nova roupa que cobre a nudez e que nos faz participantes dessa nova natureza, que é capaz de estar em comunhão com Deus, essa nova criatura. Então essa transformação interior nossa, que vem de conhecer, que vem de todo esse processo que a gente tem falado. Conhecer a palavra de Deus, dar ouvido a ela, dar importância a ela, né? Que é um paralelo de não dar ouvido à feiticeira e de não ter comunhão com o comércio com o animal. Então,
é ouvir a palavra de Deus, reconhecê-la, basear os nossos conceitos, as nossas decisões na palavra de Deus e começar então, dando importância a ela, absorver ela, a fim de sermos agradáveis a Deus. Então, transformando a nossa natureza, mudando o nosso modo de pensar, o nosso modo de tomar decisões, os nossos valores, aquilo que a gente acredita que é importante, aquilo que a gente ouve do mundo dizer que é importante. Então, transformando esses valores, né? É uma coisa, aqui eu dou ênfase no seguinte, é uma coisa grande, pessoal. Essa transformação de natureza que a gente ouve bastante por aí, é algo que é muito grande, né? Porque a gente está acostumado aos conceitos que a gente ouviu durante toda a nossa vida, né? Aos conceitos que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu com a nossa família, que a gente aprendeu com a nossa vida, no nosso trabalho, né? Mas são justamente esses os conselhos da feiticeira, né? As nossas opiniões, as nossas decisões têm que começar a ser pautadas pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai dar opinião sobre tudo na nossa vida, vai dar direção sobre tudo, né? E como a gente é constantemente bombardeado com as opiniões do mundo, com o modo de pensar do mundo, é necessário uma vigilância grande para a gente não dar ouvido a essas coisas. É necessário buscar bastante conhecer a palavra de Deus para que a gente seja capaz de, dando valor à palavra de Deus, começar a ponderar todas as coisas a partir da palavra de Deus, tá? E mudar a nossa natureza toda ela, né? Mudar todo o nosso modo de agir, nosso modo de pensar, de sentir. A gente vai ver um pouco disso hoje ainda. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então aí, a busca de se tornar justiça de Deus. Isso é revestir-se dessa roupa, que vai nos tirando dessa condição de pobre, que é aquele que não tem o que vestir, né? Então aqui mais uma parábola. E aqui, então tendo falado da questão da roupa, a gente vai entrar um pouco mais na questão agora do dinheiro propriamente, tá? Então a roupa é isso, é o que a gente tem falado sempre, é revestir-se dessa nova natureza, tá? Esse novo modo de agir, de sentir, de pensar. Isso é revestir-se, é estar vestido e não despido diante de Deus, tá? Isso é ter a roupa, a ponto de sermos capazes de estar em comunhão com Deus. Você lembra lá do Gênesis? Para que o Adão pudesse se apresentar diante de Deus, ele precisava estar vestido, né? Depois do conhecimento do bem e do mal, ele precisava estar coberto, né? Então essa é a condição nossa. Nós temos que estar coberto e para isso receber a natureza de Cristo, tá? E esse é um processo de mortificação do nosso modo de ser e instalação do modo de ser de Jesus, que é uma prática do cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente vai ter que fazer durante o tempo todo. Vamos estar tendo que estar julgando as nossas atitudes o tempo todo, tá? Agora vamos falar um pouco do dinheiro propriamente dito, né? Da riqueza, exatamente, tá? Então, o reino dos céus será também como um homem que, tendo viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Então, os bens desse patrão aqui foram confiados aos seus servos, tá? Então, os bens são os recursos dele, né? Que aqui estão descritos como talentos, né? Então, ele deu, vamos dizer assim, o dinheiro para aqueles servos investirem, trabalharem, né? O dinheiro aqui, na época, que eram os talentos, né? Talento era o nome do dinheiro da época, né? A um deu 5 talentos,
a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um, né? Então, para o que tinha mais capacidade, ele deu mais dinheiro. Mais esperto ganhou mais dinheiro para trabalhar. O outro intermediário ganhou médio, 2, e o que era mais fraquinho ganhou 1, né? E o que se esperava dele é que ele rendesse esse 1 dinheiro aí, né? Ele rendesse um pouquinho o dinheiro. O que ganhou mais, esperava que ele rendesse mais, porque ele tinha mais capacidade. O que ganhou menos, esperava que ele rendesse menos, porque ele tinha menos capacidade. O que importa não é quanto que vai render, mas que cada um faça produzir esse dinheiro um pouquinho, né? Isso é o que se esperava do servo que vai trabalhar com o dinheiro do seu patrão, certo? Então depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 negociou com eles e fez-los produzir e ganhou outros 5. Então fez o que se esperava. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Produziu também com o dinheiro dele. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Esse não produziu nada com o que recebeu, né? Recebeu um pouco de dinheiro e não produziu nada. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas, né? O senhor esperava que aquele dinheiro tivesse produzido alguma coisa. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-se com teu senhor. O que recebeu 2, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que lucrei. Senhor disse-lhe, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-se com teu senhor. Então aqui, os 2 que ganharam um pouco mais de dinheiro, conseguiram produzir mais. Foram atrás de colocar em operação esse dinheiro, de fazer ele render. Foram trabalhar. Veio, por fim, o que recebeu só 1 talento, e disse-lhe, sabias que és homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Então conhecia o Senhor, né? Conhecia, sabia o que ele esperava dele. Mas, por isso, tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Tirai-lhe este talento e dai-lhe ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. A esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, de novo, nessa parábola que está falando de produzir com o dinheiro, de ficar mais rico, vem no final uma previsão, uma referência ao fim dos tempos, a esse julgamento final, tá? Então, vamos ver então o que é esse dinheiro aí, tá, pessoal? O que é esse dinheiro que a gente tem que colocar em operação, porque é isso que é o reino dos céus. E eu vou colocar aqui em 3 passagens. Hebreus aqui, vai falar do que a gente tem que trabalhar. Hebreus 6. Ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim. Essa esperança em Deus, essa confiança em Deus. E que, longe de vos tornares negligentes, está falando de trabalho, de operar, né? De agir conforme essa esperança. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência, então operando a sua fé com paciência ou perseverança, né? A gente gosta de substituir aqui paciência por perseverança, que dá um sentido mais, não só de esperar, mas de permanecer agindo firme, né? Então, por aqueles imitadores daqueles que colocaram em prática o talento, a fé, se tornaram herdeiros das promessas, receberam o que era prometido por Deus, certo? Em Hebreus 11 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, para ir se aproximar de Deus, para ir até Deus, é necessário que creia que primeiro Ele existe
e que recompensa os que o procuram, que é o que os servos sabiam lá. Ele vai buscar rendimento, né? Então, para se aproximar de Deus, é necessário crer nele e crer que Deus recompensa aqueles que o procuram. Crer que vale a pena buscá-lo, né? Que vale a pena esse trabalho, tá? Em 2 Pedro, aquele texto que a gente já conhece, sempre cita, muito importante, a fim de vos tornar-vos por este meio participantes da natureza divina. Então, adquirir essa natureza, que é revestir-se dessa veste nova, subtraindo a corrupção, revestindo, então, cobrindo a nudez, né, que a concupiscência gerou no mundo, e por esse motivo esforçai-vos. Então aqui necessidade de trabalhar o quanto for possível para unir a vossa fé. Então parte da fé, a virtude e a ciência, que é aquelas coisas que a gente já falou. Então, a partir de uma confiança de que Deus nos recompensa, de que Ele busca que a gente opere a nossa fé, ou seja, que a gente coloque a fé em operação, quer dizer, uma vez que a gente crê em Deus, a gente vai buscar saber o que Ele quer, vai buscar conhecer a sua vontade, que pegar a partir dessa nossa fé, unir ela à virtude, né? A fé vai nos impulsionar a buscar conhecê-lo, e aí a partir da fé e do conhecimento nós vamos ser capazes de ter entendimento da palavra de Deus, tá? Então a operação da fé é justamente crer em Deus, crer no que Ele falou e agir conforme o que Ele diz para a gente fazer. Fazer o que Ele manda, buscar confiar nessa palavra de Deus, né? Crer que o que Ele falou é verdade, portanto, e que Ele vai nos recompensar por buscar pôr em prática essa palavra, e de que vale a pena confiar em Deus, de que vale a pena seguir o que Ele fala, de que Ele nos recompensa, de que Ele vai estar com a gente, de que Ele vai estar agindo junto com a gente, né? Isso é colocar a fé em ação, é buscar, a partir da fé, cumprir o que Ele nos mandou, cumprir, ouvir a sua palavra, conhecê-lo, certo? Considerai que é de suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Então, as provações aí como algo que é onde a gente vai operar a nossa fé, sabendo que a prova da vossa fé, portanto, a provação vem para provar a nossa fé, para desafiar a nossa fé, para ver se ela é verdadeira, se ela está sendo firme, se ela está sendo colocada em ação. Então, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, ou que a gente gosta aqui do sinônimo de perseverança. A nossa fé, a provação, vai fazer com que a gente ponha em prática a nossa fé, vai testar a nossa fé, vai testar se a gente está capaz de permanecer em Cristo, confiando de verdade nele. Mas é preciso que a paciência ou a perseverança efetue a sua obra. Então, a operação da fé pela perseverança vai efetuar a obra com a finalidade de sermos perfeitos, íntegros e sem fraqueza alguma. Então é a fé, é colocar esse dinheiro em operação, esse dinheiro que conquista as coisas do reino em operação, que vai nos capacitar a comprar roupas alvas, que vai habilitar-nos a comprar essa veste, que é a perfeição, a integridade sem fraqueza alguma, tá? Então, isso aqui teria bastante textos ainda para passar por isso, não vai, lógico, a gente não consegue passar por todos, né? Mas é isso, esse é o sentido do pobre, então, do pobre e da roupa. É necessidade, então, do cristão trabalhar a fé, crescer no conhecimento de Deus e na transformação interior, na transformação da natureza humana, revestindo-a com a natureza divina, tá? E agora a gente vai fazer uma referência àquela condição de que está ligada
ao fim dos tempos, né? A gente falou que todos esses textos eles tinham uma certa conotação meio do apocalipse, meio apocalíptica, meio de julgamento final, e isso está expresso no Êxodo lá também. Quando ele diz assim: se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás antes do pôr do sol. Então é antes do pôr do sol que vai ter que estar recoberto. Beleza? Então, o que é isso aqui? Vamos lá para Deuteronômio para enfatizar só essa ideia, né? Se fizeres ao teu próximo um empréstimo qualquer, não entrarás em sua casa para tomar algum penhor, esperarás fora. E ali teu devedor te trará esse penhor. Se ele for pobre, então, se estiver pobre, o penhor não pernoitará em sua casa. Então, durante o dia, vai ter que ser devolvido, vai ter que se revestir. Não prejudicarás o assalariado, assalariado pobre e necessitado, quer sejam de teus irmãos, quer seja estrangeiro que mora numa das cidades da tua terra. Dá-lhe o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque o pobre é pobre e espera impacientemente sua paga. Então, antes do pôr do sol, é durante o dia que ele vai ter que se revestir. E aí, então, vamos entender o que é esse dia aí, né? Esse dia está muito claro lá, explicado no Eclesiástico, do que se trata o debaixo do sol. Que proveito tira o homem do trabalho que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, e se apressa a voltar ao seu lugar onde renasce. O que foi é o que será. O que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Eis que tudo é fugaz e vento que passa. Então, o que é essa condição de estar debaixo do sol? É a condição do homem natural. É a condição do homem que vive apenas essa vida aqui na terra, né? Que vive apenas pelas coisas daqui, daquele que é rico, que acumula para si mesmo, que busca as coisas terrenas, certo? Aquele que está debaixo do sol trabalha apenas para as coisas daqui, né? Então, o debaixo do sol está falando de uma condição da vida natural, né? Então, no Eclesiastes 2 acumulei também prata e ouro, riquezas de reis e províncias. Arranjei cantores e cantoras, e o que faz a delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então aqui, a condição que o autor aqui, que era o Salomão, está dizendo a respeito da condição da vida aqui debaixo do sol. Acumulou ouro, prata, tudo o que agrada ao ser humano. Mulheres, cantores, cantoras, delícias, satisfações, dinheiro, tudo o que agrada ao ser humano ele acumulou. Mas quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Nada há de proveitoso debaixo do sol. Então, debaixo do sol é a condição do ser humano aqui nessa vida, tá? É uma condição aqui nessa vida, né? Então, é sobre esse aspecto que está falando o debaixo do sol, né? Essa nossa transformação, essa nossa mudança de natureza, todo esse processo do ponto de vista do cristão, ele vai acontecer antes do pôr do sol, tá, pessoal? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer aqui nessa vida, tá? É uma transformação que não vai dar para fazer depois, tá? O que se espera que o cristão opere essa sua fé aqui nessa vida. Se espera que ele adquira as roupas aqui nessa vida, tá? São isso que dizem as parábolas, mesmo a das virgens, que eu não coloquei lá. É manter o espírito, o óleo, aqui antes de dormir, né? A hora que elas dormiram, que essas virgens que estavam esperando
o noivo dormiram, aquilo é ao pôr do sol, tá? É o pôr do sol, é quando se põe essa vida. Quando se põe essa vida, é que não vai dar mais tempo de adquirir mais, tá? É antes do pôr do sol. É durante essa vida que a gente tem que fazer essa transformação. É durante essa nossa vida que a gente vai ter que trabalhar a nossa fé, que operar a nossa fé. Então Efésios vai dizer, mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Tá vendo? A necessidade de, durante essa vida, de enquanto a gente está aqui, não guardar essas mágoas, esses rancores, essas coisas que a gente acaba guardando dentro de nós e até esquecendo, tá? Esquecendo, a gente deve cuidar de limpá-las de nós, tá? Porque esses ressentimentos, essas coisas, né, que a gente guardou ao longo da nossa vida, a gente tem que procurar limpá-los de nós, tá? Qualquer mágoa, qualquer rancor, ressentimento que a gente tem de coisas que nos aconteceram, a necessidade de matar esses ressentimentos, né? Porque é disso que está falando aqui, ó, não se ponha o sol, você não deve levar isso para... Não deve morrer com essas coisas. Você tem que eliminá-las, tá? Não deis lugar ao demônio, tá? Porque isso é uma porta aberta, certo? Então, essa condição de transformação, de enriquecer, de operar a fé, é uma condição que a gente deve levar para os cristãos, que é uma importância de agir conforme a sua fé, e é uma coisa que a gente tem que fazer nessa nossa vida aqui. Não vai ter espaço para fazer isso depois, tá? Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Então aqui, mais uma vez, a menção desse fim dos tempos aí, da nossa morte do ponto de vista natural, né? É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então aqui aparece essa condição do tribunal de Cristo, que é um tribunal para os cristãos, né? O Paulo estava falando dos cristãos. É um julgamento para os cristãos. É aquele julgamento que o Senhor fez a respeito dos talentos lá, dos seus servos. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, antes do pôr do sol, tá? Então, é isso. Vamos ver mais um texto para confirmar. Virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Virá esse tempo. Aí, fim dos tempos, lembra? Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador, consagra-te ao teu mistério, coloque em operação a sua fé. Faz a transformação, tá? Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Então, se aproxima a minha morte. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Operei a minha fé. Fiz ela render. Resta-me agora, receber a riqueza eterna, a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, desse juízo dos filhos de Deus, que não é o juízo do mundo, é o juízo dos filhos de Deus, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Tá? E aqui a gente deixa um texto final que vai introduzir o próximo tema, que vai falar de ofertas e sacrifícios, né? Estende a tua mão ao pobre, a fim de que sejam perfeitos teu sacrifício e tua oferta. Vai falar, então, olha, essa condição de estender a sua mão ao pobre, seja ela do ponto de vista natural, mas muito mais ainda do ponto de vista espiritual, de fazer essa transformação, de levar isso para os outros, de
propagar essa necessidade de trabalhar a fé. Então, essa condição, ela é uma condição necessária, é uma condição importante para que sejam perfeitos os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, para que sejamos agradáveis a Deus. E assim a gente encerra hoje esse estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos na sua presença e de aprender o que Ele está nos ensinando. Que a gente seja capaz, então, de enriquecer do ponto de vista de Deus, crescer nessa operação da nossa fé, que o seu Santo Espírito nos ajude nesse processo, né? Então é isso aí. Agora no próximo vídeo nós vamos entrar então na questão do sacrifício, mas isso fica para a próxima semana. Tchau, pessoal.